for Solutions. Esse nome foi escolhido porque Go For em inglês significa apoiar, ser a favor dele, e é o que a gente pretende usar para nossos clientes. Nós somos em cinco integrantes: o Eduardo, Murilo, Nicolas, Rodrigo e eu, Tuane. E nosso cliente é a Horizonte Implementos Agrícolas, que atua no campo de máquinas e implementos agrícolas em geral e peças para reposição. Esses são os principais produtos fornecidos. E esses são o mercado atuante e os principais parceiros da empresa. Então, nós fomos contratados pela empresa para fornecer, para melhorar os sistemas de venda, e nós encontramos duas dificuldades, que foi, primeiro foi em fazer o registro do pedido. Enquanto o vendedor está atuando em campo, não tinha nenhuma aplicação para esse dispositivo móvel em que ele pudesse acessar os dados dos clientes, caso tenha internet, né, conexão com a internet. Não tinha como verificar CPF, PJ, se havia produtos disponíveis e essas coisas. E o outro foi em relação ao acompanhamento de pedido, caso o cliente tivesse feito, saber o real status do pedido. Agora o Nicolas vai falar um pouco. Vou explicar um pouquinho sobre os recursos que vão ser apresentados aqui no decorrer da apresentação. O primeiro é o WebGIMP. Esse é mais interessante ter essa definição no começo. Eu sou o primeiro grupo, agora já foi bem detalhado, né? É um modelo de programação fornecido pela SAP, né, que facilita o processo de desenvolvimento da aplicação, né, sem precisar entrar em detalhes, que é HTML, né, você já consegue ter acessibilidade com o Web3 por meio do WebGIMP, né, facilita. Agora a gente vai partir da segunda parte, que é uma segunda opção nossa, que é o Bet Input, né? O que vem a ser o Bet Input? Você consegue executar a transação da mesma maneira que fosse normalmente, direto no sistema, com a diferença que você pode automatizar esse processo e também utilizar uma larga escala de dados, né? Um grande volume de dados para essa ação. Desde que você tenha um formato, ou aliás uma estrutura, né, no formato que vai estar definido no nosso dicionário de dados, que é do tipo DB-CData, né? Você tendo um arquivo nesse formato, você consegue fazer a comunicação com o R3, você vai conseguir dar a carga. Agora vai ser apresentada já a parte de dificuldades, né, e a solução usando o WebGIMP. Bom, vou explicar um processo que vai acontecer após a implementação, que é o início. A internet no local, o vendedor vai estar lá no campo, na fazenda, no sítio, ou seja, vai perguntar vai ver se tem internet no local. Se não, ele vai executar a parte de Bet Input, que é a qual o Rodrigo mais tarde irá explicar. Tem internet, vai ter uma tela que o vendedor vai imputar o CPF ou CNPJ do cliente, na qual ele vai perguntar: o cliente está cadastrado? Não. Cadastra cliente. O cliente já está cadastrado? Sim. Apresenta todo o status de todos os pedidos que o cliente já fez. Próximo. Apresentou todos os status? O usuário deseja fazer um novo pedido? Sim. Cadastra um novo pedido. Se não, ele já viu todos os status, ele pode sair da aplicação. Continuando aquele fluxo, ele vai fazer novamente uma nova pergunta. O cliente tem crédito? Vai fazer a análise de crédito juntamente com a integração de SDFI, e ele vai fazer a pergunta: tem crédito? Gera o pedido. Ele tem crédito, ele pode comprar, então o cliente fez o pedido. Se ele não tem crédito, sinto muito, o vendedor vai ter que explicar que não vai ter o crédito disponível para realizar aquela compra. Gera o número do pedido. Existe um equipamento em estoque?
isso lá no módulo de MM, ele vai fazer uma varredura, na qual ele vai ver se existe um equipamento. Não tem equipamento, ele automaticamente cria uma ordem de produção para o módulo de PP, na qual na produção vai ser produzido um tal equipamento. Existe equipamento, envia uma ordem de entrega, na qual vai ter uma comunicação com a transportadora que vai realizar o transporte desse equipamento. As vantagens de você usar o WebGPro é desenvolver aplicações de maneira para aplicações web e também maximizar a reutilização do código, até porque você vai estar usando a linguagem ABAP no WebGPro. Agora o Rodrigo vai explicar o WebGPro. Eu vou explicar no caso de não haver a conexão, qual fluxo nós vamos seguir, que o vendedor vai seguir no momento da venda. Vai ser usado no arquivo XLS, no arquivo de Excel, que vai ser carregado também na forma de BetInput. Ele vai estar padronizado, como disse o Nicolas, já segundo a estrutura BDC Data, e ele vai cadastrar o cliente, vai cadastrar o pedido, e vai ser carregado na própria planilha um status de aguardando liberação. Isso é também para a gente poder dizer para o comprador que naquele momento a gente ainda não tem a certeza se tudo vai ocorrer conforme ele quer, né? Até a entrega do produto. Vai salvar o arquivo XLS, né? E quando ele tiver a conexão de internet, ele vai realizar o BetInput. É uma coisa que eu queria falar também, isso é muito importante. Por quê? Porque o seu vendedor, quando tiver, ainda não sobre esse slide, sobre o anterior, quando ele estiver no campo, ele nunca vai perder uma venda, né? A sua empresa não vai perder venda, não vai perder lucro, porque é uma solução que a gente bolou, parecida com a do grupo anterior, né? Para estar registrando o pedido para ser carregado depois. Aqui falar das vantagens do BetInput, que agiliza o lançamento de dados em massa, o Nicolas já tinha tocado nesse assunto, que pode ter vários pedidos cadastrados naquela planilha e vai ser tudo automatizado, vai ser carregado no BetInput através da determinada transação e vai ser tudo automatizado no sistema e vai registrando os pedidos. E o armazenamento em forma de informação e lançamento desta em momento oportuno, quando tiver internet. Lembrando que pode ser um número grande de dados, né? Vou dar 3 slides. 3. Queria lembrar aqui, nessa parte de apresentar os status do pedido. Isso aqui é muito importante para o seu vendedor em campo, porque é claro que eles estão conectando a internet, como o Murilo já acrescentou. Ele vai poder dizer para o seu cliente como está o andamento de cada pedido dele. Ele vai poder dizer, esse pedido já está pronto para entrega, esse pedido está em fabricação. E isso fideliza o cliente, porque a relação de venda é uma relação de confiança, né? Então o seu cliente, ele isso vai aproximar o seu vendedor da sua empresa do cliente. Isso é muito importante, né, no mercado de hoje, principalmente na venda em loco. Para muitos clientes, o preço é um fator determinante, a qualidade do produto é um fator determinante, vai variar do perfil do cliente, se a qualidade ou o preço é mais importante. Mas a confiança no vendedor e com a pessoa que ele está tratando é sempre muito importante. Ele não vai tratar, ou ele vai preferir às vezes tratar com outro, que o preço é um pouco maior, mas ele tem confiança naquela pessoa, ele tem confiança na sua empresa e vai ocorrer tudo bem. Então agora a gente vai estar passando para o Eduardo, para apresentar os nossos projetos analíticos. Bom, olá, meu nome é Eduardo. Vou falar um pouco como nós pensamos em estruturar esse projeto. Talvez para alguns
presentes já identificam mais ou menos com que isso se parece. Isso é uma EAP, o famoso PMBOK ou PMI, né? Reunião de boas práticas de projeto. Essa EAP que nós elaboramos, nós procuramos restringir atividades e fases apenas para focar nessa apresentação. Então, é comum uma apresentação de projeto, mas para a equipe de projeto, ou seja, falando de quem vai projetar o que vai ser feito e tudo mais, inicia com uma fase de planejamento falando exclusivamente de projeto. E à medida que as fases avançam, aquilo nunca se acaba primeiro. Então, uma ordem de leitura aqui nesse slide seria iniciar a fase de planejamento, concluir algumas atividades que nós avaliamos como essenciais, mas não as únicas. Então, eventualmente alguém pode olhar e falar, falta alguma coisa. Sim, provavelmente. Não de projeto. Projeto teria que vir antes. Aqui eu procurei só para efeito de esclarecimento. Então, separamos aqui as fases de planejamento, destaquei aqui reunião com o cliente. Nós sabemos, todos nós sabemos que é um business case fake que nós estamos fazendo aqui. Então, muitas informações estão sendo inferidas por nós. A gente não tem certeza exatamente qual é as dificuldades desse segmento, né? A gente imagina. A gente fala assim, tanto que eu vou até mostrar nos próximos slides, quando nós vamos falar de custo. Quanto vai custar? Nós não planejamos uma proposta comercial também, porque não tem como dimensionar isso. Eu não sei quantos vendedores tem. Não sei dizer qual a demanda que vai ter dentro do meu sistema para que eu entre com um analista desses para poder dimensionar corretamente a infraestrutura. E, consequentemente, embora, acho que faltou falar um pouquinho disso lá nas dificuldades. Nós falamos em digitar pedido, mas nós não falamos, por exemplo, do vendedor precisar acessar relatórios. Eventualmente isso pode ser uma informação útil para ele tomar uma decisão ali, para especificar um preço e poder aumentar a rentabilidade da empresa. E, enfim, voltando aqui ao nosso EAP, separamos então parte de planejamento, separamos uma parte de desenvolvimento. Nós procuramos ter o cuidado aqui de entrar com especificação funcional, onde requer conhecimentos mais aprofundados sobre negócios, certo? Provavelmente um funcional SD, a princípio somente SD, então não está descartada a necessidade de outros analistas funcionais, o FI, por exemplo. Acho que dificilmente vamos falar do FI quando eu vou primeiro, né? E codificar essas funcionalidades, procurar fazer uma documentação técnica, né? Embora todos nós estamos falando aqui de uma consultora apresentando soluções, mas na real esse é o nosso primeiro projeto como consultores. Então, achamos importante especificar a documentação técnica, porque mesmo que seja aquela coisa mal feita de gaveta, mas eu preciso saber o que foi feito, o que significa aquele módulo de função, por que ele foi feito daquela forma, né? Eventualmente hoje eu estou com essa consultoria, ou pode haver um outro consultor que chegue lá e precisa adaptar aquilo. Como é que ele vai saber como ele mexe naquilo? Como é que ele garante a execução do serviço bem feito se não houver um mínimo de informação para quem possa trabalhar, visto a imensidão que é esse sistema? Tanto que diversas vezes durante o curso o professor Eila falou, vocês vão aprender a mexer no palheiro aí, porque não é chega lá, já sabe como chama a tabela, já sabe o nosso analista funcional pode ou não ter sido bem detalhista, ter mostrado tamanha preocupação com os próximos que vêm. Então, eu acredito que deva vir, mas se não vir, eu não vou fazer um bom serviço para o meu cliente, isso não é desculpa. Né? E elaboramos também uma fase de testes aqui, então não vou saber dizer tecnicamente bem assim se esse é o momento da transição para o QA, do transporte para o QA. Mas poderia ser, não está descartada. A elaboração do plano de teste poderia contemplar isso. Elaborar um plano de teste para poder minimizar o que pode acontecer por lá. E isso não é comum, infelizmente. É normal, não vou dizer normal, mas a grande maioria faz, manda para lá e o teste é na hora. Né? Não é o tipo de imagem que nós gostaríamos de passar para o nosso cliente. Então, esse tipo de estrutura, se
eu fosse apresentar diretamente ao cliente, eu mostraria algo desse tipo, para que ele possa ver o cuidado que nós estamos tendo com a proposta que nós pretendemos fazer, como que nós pretendemos resolver isso para ele. A implementação, coloquei ali uma preparação de ambiente para, eventualmente, faz necessário algumas pré-configurações, a carga de alguma informação que foi prevista lá no desenvolvimento. Aqui pode haver alterações de estruturas, podem haver, claro, funções de programas, telas, etc. E na hora de implantar, mas faltou aquilo lá, não pode ser desculpa. A gente não pode interromper o trabalho de implantação, como custar mais caro isso daí, eventualmente até travar uma operação. Não é o tipo de coisa que nós gostaríamos de passar. Na finalização, nós colocamos ali um treinamento, seria, claro, treinamento dos key users, como disse, a gente não sabe exatamente quantas pessoas fazem parte desse meio, desse negócio. Podem ser muitas. E o key user é sempre importante, porque ele normalmente conhece já bem a cultura da empresa, conhece processos na empresa. Então, e tem pessoas que têm mais facilidade em lidar com mudanças. Esse treinamento seria destinado a essas pessoas. E não está descartado também aí um treinamento, talvez, separar em etapas, né? Um treinamento para key users, ou eventualmente um treinamento para os vendedores, apenas para navegabilidade, questões de navegabilidade no software. A revisão do manual de usuário antes de finalizar a entrega, né? Olha, o serviço está aqui o seu manual, se você precisar de ajuda, pontos os passos lá antes de acionar o suporte, por exemplo. As lições aprendidas, como dito, primeiro projeto, certamente vão ocorrer falhas aqui, isso inclui o nosso trabalho, e acho importante registrar que quando eventualmente surgir um novo projeto, a gente não esquecer, já fizemos isso, vamos corrigir. Tá? Então, avançadinho. Esse slide chama-se cronograma. Não se parece com o cronograma comum a todos. Espera ter datas aqui. Por que não tem data? Bom, nós não sabemos quando é que nós vamos iniciar esse projeto. Então, eu posso ir lá apresentar o meu projeto para o cliente, ele gostou legal, mas quando é que ele dá autorização para startar isso? Isso vai custar para mim. Então, tem que ter tem que estar alinhada essa informação de prazos e datas com eles e, consequentemente, entregas. Eu preciso combinar as minhas entregas com ele, quando é que ele precisa que tal funcionalidade esteja pronta. Olha, eu preciso que pelo menos uma consulta de cadastro esteja funcionando. Legal, então, lá no meu plano de projetos, eu vou colocar isso como uma prioridade. Eu preciso desenvolver isso antes do resto. Certo? Outra coisa que não tem aqui é atividades pré-requisitos. Então, essas são as atividades que constam lá naquela época. Certo? Aqui eu não defini aqui o que precisa ser feito primeiro e o que vem a ser feito depois. Achei que para essa implementação ficaria muito pesado. Precisaria fazer um cálculo aqui de folgas de atividade para saber se essa atividade vem primeiro, essa vem em segundo, essa aqui tem que vir em terceiro. Qual é a folga que elas têm de tempo, já que aqui consta a duração? Então, ia ficar meio... ia desfocar, eu não ia ter aqui a visão de horas. Esse aqui, embora botou um complemento ali, seria a duração das atividades em horas. E ali os recursos, certo? Tudo estimado. A gente não sabe se... O outro motivo para não ter data aqui também, a gente não sabe se o cliente quer isso daí para daqui a um mês, se ele quer isso daí, se ele tem tempo de folga, para negociar também para daqui a 6 meses, ou se isso pode envolver alguma alteração e aí detectar nesse planejamento de arquitetura. Pode, às vezes a gente fala, só fazer um programinha Z, vai chamar um módulo de função, já existe uma BAP pronta, então está pronto. Mas tem alguma coisa lá que está faltando que vai demandar uma carga muito maior, um trabalho muito maior. E aí não vai dar aquilo ali. Aí vai aumentar muito mais esse negócio. Eu vou precisar de mais pessoas, vou precisar de mais analistas sênior, por exemplo. Daí a razão de não ter dado.
bom, como disse, isso daqui é só uma estimativa, né? Nós, deixa eu ver, procuramos dar uma atenção especial aqui na fase de elaboração do plano de teste, né? A gente colocou 50 horas aqui, lembrando que, por estar em horas, não são horas corridas de projeto. Eventualmente a minha consultoria pode, e provavelmente assim será, de ter outros projetos e teremos desenvolvibilidade de trabalhar em múltiplos projetos simultaneamente. Né? Sempre preocupado em casar os prazos que nós tratamos com o nosso cliente.